exatamente o evento, a festividade. Não. Eu critiquei algumas coisas que estão ao redor desse grande evento mundial. Mas caramba, tá legal, cara. Uma média de gols, né? Impressionante. Os artilheiros estão aí aflorados. É gol para tudo quanto é lado. E eu acho que pensando um pouco sobre esse tema, artilheiro, algumas coisas aconteceram na minha vida nessa semana que me fez perceber algumas características de bons artilheiros. Porque assim, um artilheiro lá no time, ele automaticamente se torna uma referência na equipe. E gol no futebol é igual a vitória, pelo menos muitas vezes. Ou seja, há uma expectativa sobre o artilheiro. Caramba, a gente tem um dos grandes artilheiros, o maior artilheiro, vai lá, nosso time pode ser campeão, vai ser o vencedor. Nós temos a capacidade. Há uma expectativa, meio que assombra esse personagem. Deve ser uma pressão absurda. Entrar no campo de futebol, 70 mil pessoas gritando seu nome. Não sei nem como é que seria Ched, assim. Eu quase fui jogador de futebol, não sei se vocês sabem. Eu tentei no Flamengo, mas essa história já contei algumas vezes. Participei de uma peneira, 1, 2, 3, 4 vezes, mano. Era a obrigação, tinha que ser 4 vezes. Então, eu tinha que ir 4. Não era porque eu passei 4. Ou seja, era o básico. Mas eu fui, né? E na 4ª vez, aí eles mandaram eu embora. Mas tudo bem, eu tentei. Eles não sabem que perderam. Bom, há uma expectativa sobre o artilheiro, esse personagem. É interessante perceber isso. De uma certa forma, há também um grande privilégio em ser o artilheiro, porque ele acaba se tornando o grande protagonista de um show. Mano, imagina, no meio de um grande duelo, de repente você vai lá pela direita, cruzamento, um gol. Eu vi o jogo do Uruguai, acho que foi ontem, né? Se não me engano foi ontem. E o jogo do Uruguai é muito difícil contra a Inglaterra, uma grande seleção. Cara, jogo pesado. No final, o Soares, um grande artilheiro, recebeu uma bola, ele nem olhou para o gol, ele só chutou, bicou, assim, bateu firme, bateu bem, gol. Caraca, o cara salvou a seleção uruguaia. Pode parecer uma bobeira, porque a gente está falando de esporte, mas tem muita gente que baseia sua história de vida pelo esporte. E compreende sociedade e sua nação pelo esporte. Afinal de contas, a gente está sentindo falta de heróis. Quem sabe um jogador de futebol pode se tornar um? Existem muitos artilheiros no futebol, mas eu percebo que no reino de Deus também há. Também há artilheiros espalhados por essa terra nebulosa, que não depende de idade, de raça, de classe social, de gênero, de nada disso. Simplesmente, eles aparecem marcando gols no reino de Deus. É interessante, principalmente no contexto que a gente está vivendo. Sociedade refletindo, cidadania, civilidade, política, economia, está tudo sendo refletido. Saiu no jornal hoje que os jovens de 16, 17 anos, jovens de 16, 17 anos, muitos desses jovens que estão aí nas ruas em manifestações, não estão reivindicando seus direitos para votar. Saiu no jornal hoje, na capa do jornal, 25% dos jovens de 16 e 17 anos que reivindicaram seu direito para votar. Deixa eu atender aqui uma pessoa. Eu estou pregando nessa hora. Não dá para eu falar agora, tá bom? Depois eu ligo. Eu pensei que era Deus. É. Alô, Deus. De repente era, né? E eu não prestei atenção.
Depois ele me liga. Bom, e nesse contexto meio dúbio, a gente espera que de alguma forma apareçam artilheiros de Deus. São tantas as lutas e tantas as angústias que há uma esperança para isso. Há uma expectativa. Quem sabe não aparece. É verdade que esses artilheiros do reino de Deus, eles não são tão famosos quanto os artilheiros do mundo do futebol. De repente, seus nomes nunca serão reconhecidos numa sociedade. Mas os gols que eles marcam ecoam na eternidade. Atos capítulo 8. Verso 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco é o mesmo que castrado, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes. Candace é o mesmo que Faraó na cultura egípcia, é o mesmo que César na cultura romana, ok? No caso, na cultura etíope, a rainha se chamava Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. E tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a essa carruagem, chega perto aí desse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse. Chegou para o camarada lendo o profeta Isaías em alto e bom som. Era algo normal na cultura da antiguidade. Quando você estudava algo, você lia alto. E correndo, Filipe ouviu que ele estava lendo Isaías e disse: entendes tu o que lês? E no grego é um trocadilho de palavras. Gnosis, não sei o que lá, gnosis. Só falei isso para vocês entenderem. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia para ele era esse: foi levado como ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, imploro. De quem diz isso o profeta? De quem esse livro está falando? Eu quero entender, mas eu não consigo. De si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a pé em alguma água, alguma fonte, algum laguinho, uma piscina, sei lá. E ele disse assim, chegou a Filipe e disse: o que impede que eu me batize? E disse Filipe: é lícito, é legítimo, se você crê de todo o seu coração. E respondendo ele disse: eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar a carruagem, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou Filipe. E não ouviu mais o eunuco, e jubiloso,
alegre, festivo, soltando fogos, continuou o seu caminho, seguiu em frente. Os artilheiros de Deus estão sempre no foco. Sempre. Foco é algo necessário. Existem algumas atividades que, se você não tiver no foco, você vai morrer. Por exemplo, andar de moto. Eu ando de moto. E vira e mexe, sai daqui de madrugada, muito tarde, eu estou cansado assim. Ó. Sabe quando você começa a imaginar algumas coisas da tua vida, assim, tu viaja no carro, tá ligado? Aí tu, pô, será que hoje eu vou lá comer naquele restaurante, sabe? Na moto não tem essa. Se fizeres isso, morrerás. Não tem jeito. Pô, será que tem? Outro dia eu estava vindo de casa, aí entrei ali naquela agulha para chegar aqui pro shopping. Entrei assim, estava desligado. Pô, será que não sei o quê? Aí entrei, fui entrando assim, de repente veio um caminhão. Um caminhão assim, 80 por hora, eu entrei e passei na frente dele. Estou brincando, não aconteceu nada disso, caminhão. Mas poderia ter acontecido. E eu ia morrer. Se eu não estiver no foco, andando de moto, andando de carro, já era. É impressionante como eu consigo perceber pessoas no trânsito que não têm foco. Principalmente no celular. O miserável está no carro, andando no trânsito da Avenida das Américas, mudando de faixa, no WhatsApp. Oi, tudo bem? Como é que você está? Deixa eu só mudar de faixa. Se tiver um motoqueiro atrás de você, ele que morra. Deve ser isso que ele pensa. Estava doido para que um dia a morte mandasse uma mensagem para ele. Está me vendo agora? Tô. Agora tu vai me ver realmente. Morreu. Tadinha, Carol, cara, só ela ameaçar pegar no telefone, eu já olho para ela assim, tipo aquele olhar de meme, aqueles memes assim. Já olha assim, com sangue nos olhos. Não é um lugar. Perdeu o foco ali, já era. Né? Mas acontece, às vezes a gente perde o foco. Por exemplo, eu e o Carol ontem, a gente foi no cinema. Aí fomos ver um filme assim, meu Deus, aquele das estrelas. No final, tu quer se jogar, assim, todo que chorou. Meu Deus do céu. O filme é o seguinte: o filme não tem canal conta não. Hã? A culpa é de quem mesmo? A culpa é de quem? O que eu estava falando? A culpa é das estrelas. A culpa das estrelas. Das stars. Stars. Understand? Understand? Extend. Understand? Bom, esqueci de novo o que eu estava falando. Fomos ontem no cinema. Cheguei lá um pouquinho mais cedo. Vamos escolher um restaurante. Acabou. Já era. Se tem um negócio que os casais brigam, é isso. Escolher um restaurante para jantar. Que bobeira, nada a ver. Tá bom, vai lá. Como casal. Vamos ver se ele vai brigar em algum momento para escolher. E a gente demorou 1 hora para escolher, mas no final a gente escolheu bem. No Bob's. É vermelhinha, romântica. É. No coração. Bom, Filipe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Filipe, ele estava engajado no trabalho. Um trabalho profícuo. Um trabalho de sucesso. E aí o Senhor viu a ele através do Espírito, no caso ali, através de um anjo, se você olhar um pouco o texto antes. E disse o seguinte: Filipe, vai até esse lugar. Vai. E Filipe, no foco, não pensou em tudo que estava ali dentro do seu contexto, no seu trabalho, não pensou em nada do seu sucesso. Ele simplesmente saiu de onde estava. Por mais que estivesse bem, por mais que todas as pessoas olhassem para o seu ministério, para todas as suas atuações e dissessem: cara, você é louco de ir embora. Mas ele estava no foco. E nesse foco, ele decidiu sair. Porque no relacionamento dele com Deus, ele entendeu que era prioridade ouvir o que o Senhor lhe indicava. E ele decidiu sair. E foi.
E a palavra ali é levante, mexa-se, ande, vai logo. E ele foi, mano. E ele estava tão no foco, que no meio de uma estrada deserta, segundo alguns estudiosos, ali ele poderia pensar na desistência. Cara, o que eu estou fazendo nesse lugar? Louco, eu estava lá no meu trabalho, muito bem, fera, evangelizando, sendo servo de Deus, e estou aqui agora no meio do deserto. Mas ele continuou naquela estrada, até encontrar uma carruagem, que mudaria a vida dele, a vida daquele homem, e a vida de toda uma nação, a vida do Etiópia. Ele foi. Só para vocês saberem, da Etiópia a Jerusalém é mais ou menos 80 quilômetros. E Filipe estava ali, percorrendo esse caminho. Só que não era só ele que estava no foco, o eunuco também estava. Como eu disse, eunuco porque castrado. Afinal de contas, ele cumpria uma função social muito complicada. Ele era mordomo-mor, tesoureiro da Candace, da rainha dos egípcios, dos etíopes. E ali naquela função ele não poderia ter a capacidade de exercer seu papel genético como homem perto da rainha. Um homem hábil, segundo os estudiosos, alto, guerreiro, inteligente, afinal de contas ele sabia ler, era tesoureiro. Esse homem estava focado, porque ele foi para Jerusalém. Ele não era judeu, ele foi lá para Jerusalém, lá para o templo, para encontrar um Deus, porque nenhuma ideia filosófica, nada conseguia suprir seu coração, nem a arte, nem a cultura, nem o dinheiro, nem o poder, nada conseguia dizer a ele o seguinte: basta, nada o bastava, nenhum Deus gentílico. E através de um milagre, aquele camarada teve acesso ao Deus judeu e foi ao templo de Jerusalém para adorar o Senhor. Na volta, trouxe um rolo. Olha, antigamente não tinha biblioteca em qualquer lugar, livraria em qualquer lugar. Você comprar um rolo, você tinha que ter dinheiro pra caramba. E ele comprou o rolo de Isaías e lendo, na verdade, estudando, porque falava em voz alta. Ele estava no foco. Filipe estava no foco. Sabe? A gente tem um foco que é nos apresentado todos os dias. Presta atenção. O Evangelho de Cristo é a maior proposta que um ser humano poderia receber. A maior de todas. E melhor. O significado, o sentido da vida a partir de Cristo muda completamente, ao ponto de sermos reconhecidos como loucos, porque a nossa compreensão de felicidade, de prazer, é totalmente diferente. O nosso sorriso é gerado de uma outra forma, ou deveria ser. A nossa alegria não está na nossa simples satisfação pessoal. Para o cristão genuíno, mais vale o sorriso do próximo, porque encontra no sorriso do próximo a fonte da felicidade. Só que eu falar isso numa sociedade completamente individualista é loucura. Nego não consegue entender. Afinal de contas, é sexta-feira à noite, mano. Tá maluco? Eu quero sair daqui, eu quero zoar, eu quero esquecer os meus problemas. Eu tenho esse direito, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu sou jovem, eu vou curtir. Eu não estou batendo nisso. O que eu só estou dizendo é o seguinte: o Evangelho ressignifica tudo isso e se torna um ponto. E esse ponto é o foco daqueles que creem em Jesus. E quando não há o foco, tudo se perde. Tudo se perde.
perde o foco. Tudo isso daqui é balela. E é questão de tempo ir embora. Daqui a pouco vai embora. Porque o relacionamento com Cristo está baseado em outras coisas. Mas é no foco em Cristo, que por mais que você vá e volte, você sempre volta. Porque de alguma forma, o Senhor não te larga. Gruda que nem chiclete. Sabe? Muita gente pensa que o foco do Evangelho é ser um camarada religioso. Eu entendo. Por mais que seja completamente anacrônico, por mais que seja completamente ineficiente, por mais que quando a gente fala de religiosidade, a última coisa que a gente quer é estar dentro de um lugar religioso. E jovens fogem pelas portas dos templos, independente do discurso teológico, independente da religião. Os jovens estão indo embora porque a referência de religioso não é nada salutar, não é nada agradável, pelo contrário, é algo amargo. Mas estar no foco não é isso. E eu não estou dizendo que não é isso também. Não, não é isso. Não é ser religioso. Estar no foco do Evangelho é você ser boas novas o tempo inteiro. É você ser o Evangelho de Cristo aonde você estiver. E sempre quando eu falo isso com jovens, tanto aqui quanto em outros lugares, as pessoas pensam: bom, eu não sou missionário, bom, eu não sou meu irmão, então rala. Você não entendeu o Evangelho de Cristo. Ou você acha mesmo que a salvação da sua humanidade, dentro da eternidade, é para que você venha sexta-feira no São Jovem e o Rei da Glória morreu por você, para que você venha na igreja às vezes e viva lutando com a sua moral e com a sua ética para saber o que é bom e o que não é. Ai, será que eu vou beber? Será que eu não vou beber? Será que eu vou sair daquele lugar? Será que eu vou sair? Não rala! O que você está fazendo aqui ainda? Você não entendeu. Infelizmente. O Evangelho vai muito além. Até porque é uma dinâmica de relacionamento. É ser boas novas. É onde você estiver, esbanjar o Evangelho. É ter DNA de Jesus Cristo. Isso está no foco. Por isso que as pessoas não conseguem entender a dinâmica do testemunho. Por que eu devo ser um testemunho? Por que eu devo dar um bom testemunho? Porque você está no foco, meu querido e minha querida. Porque nós estamos no foco. Quando nós estamos no foco, é resultado, é consequência darmos bom testemunho. Não é algo penoso. Não é algo difícil, no sentido de, eu tenho que dar um bom testemunho. Não existe isso nessa dinâmica. É fruto de um relacionamento. Não porque você é bom, pela graça. E o Senhor vem e vai te transformando de glória em glória. E aí você se isenta de algo. Não vou fazer isso aqui, por quê? Porque, cara, alguma pessoa pode me entender mal, pode me compreender mal. Simples. Quando a gente não está no foco, a gente abre mão do Evangelho por qualquer coisa. Quando a gente não está no foco, a gente abre mão de Cristo só para sorrir. E mais uma noite. Simples, rápido, fácil. O sentido da vida de quem encontra Cristo é viver no foco. É ser Evangelho.
Sem isso, eu não sei como o cristão consegue viver. Não tem graça. Não tem razão para ser cristão. Ser cristão é viver uma eterna missão. Resgatar o mundo. E isso enche você. Te completa. E o São Francisco de Assis dizia: pregue o Evangelho. Se preciso for, use as palavras. E tipo isso. Sabe? Quando você olha para a história da sua vida, você percebe pessoas que marcaram gols eternos na sua vida. Não necessariamente pessoas que eram totalmente íntegras, certinhas. Não. Se eram pessoas, eram seres humanos. Se eram seres humanos, não tem jeito. Tem erro ali, tem mancha. Mas é purificado por Cristo. E essas pessoas, com esses erros e essas manchas, de alguma forma, marcaram gols. Marcam gols. E quando a gente olha para essas pessoas, a gente agradece a Deus. Fala: poxa, Pai, muito obrigado, porque o Senhor colocou um artilheiro perto de mim. Os artilheiros não perdem o foco. Quem quer ser artilheiro não perde o foco. Me ajuda só o foco. É o seguinte: sempre faz o fundamental. Para você acordar, fala para a pessoa que está ao seu lado: faça o fundamental. Mais alto, faça o fundamental. Isso. Vai, fala para o senhor. Isso. Acorda aí. Faça o fundamental. Sempre, sempre. O bom artilheiro faz o fundamental. Tem uma crise, o Fred, né, o nosso grande atacante, não consegue fazer o fundamental, que é se posicionar de uma forma que ele não fique impedido. Só isso, por favor. A vontade que eu tenho de ligar para ele: cara, tudo bem? Só não fique impedido, porque você vai dar condição para outros jogadores, porque tem, bom, deixa eu falar, bom. Sabe, eu, por exemplo, é difícil ficar impedido. Eu sempre estou no posicionamento certo. Joguei futebol no Nova Ipanema essa semana. Mostrei minha arte. Cheguei lá, né? Luz amarela, tal, pá, Brasil. Aí fiquei jogando bola lá, os caras dançando, dominavam assim, os caras: caraca, esse moleque tem noção, sabe? Fazendo embaixadinha, jogando altinho já, né? Caraca, esse moleque tem noção. Começou o jogo, não conseguia mais correr. Porque eu fiquei no aquecimento muito tempo. E já não tinha mais gás em cima. Aí um dos meninos aqui da igreja de Pedrinho falou assim: Xandia, vem pra bola. Eu falei: não pede isso. Não dá pra mim. Eu vou ficar aqui batendo nas pessoas, vocês não viram. Mas eu estava bem posicionado. Aí sobrou uma bola. Quem fez o gol? O time aqui, ó. A bola sobrou, era ele. Aí eu fiz assim: para as críticas. Tinha gente criticando no estádio. Silêncio. Mais um gol do artilheiro. Sabe? Filipe fez o fundamental. Ele só cumpriu os fundamentos. Estava na cidade dele, servindo ao Senhor, brilhando. Veio o Senhor através do anjo e fala: rala aí, vá para aquele lugar. E ele chegou. Chegou perto da carruagem, ouviu o camarada. Chegou para o camarada e disse: entendes o que lês? Quer entender? Sentou naquela carruagem e o eunuco começou a conversar com ele. E aí você pode pensar: ele começou a pregar o evangelho. Que nada, mano. Ele não foi impregnando o cara, não. Não ficou enchendo o cara. Não. Ele só fez o seguinte: respondeu as perguntas à luz da Bíblia. Porque o Espírito Santo já estava incomodando aquele eunuco. Aquele eunuco estava cheio de dúvidas sobre Deus. E o Espírito Santo guiou Filipe, e ele só fez os fundamentos. Percebeu? Olhou para o gol,
Sabe, o eunuco rico, como eu disse, naquela carruagem, fez uma pergunta que a gente às vezes pode não entender, mas eu quero que você preste atenção. Ele chegou para Filipe e disse o seguinte: o que me impede de ser batizado? O que me impede de viver como vocês? Viver como vocês? O que me impede de crer nesse Deus e fazer parte dessa grande equipe? Sabe por que ele fez essa pergunta? Porque lá no templo em Jerusalém, onde ele foi buscar o Deus dos judeus, ele era impedido de fazer parte daquele time. Em Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, diz o seguinte: que os castrados, os eunucos, eles não podem ser prosélitos, eles não podem estar no time do Senhor. E aquele homem, aquele eunuco, que estava buscando Deus, já tinha sido negado a ele esse espaço, e ele chegou para Filipe e disse: tem alguma coisa que me impede? De repente tem. De repente ele falou: o que me impede? Eu não sei se você sabe, eu sou eunuco. Não sei se eu posso. Não sei se dá para mim. E Filipe respondeu uma das grandes maravilhas do Evangelho: basta você crer no Senhor Jesus. E o eunuco falou: eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus. E a vida daquele homem mudou. A gente tem que fazer o fundamental. Os artilheiros de Deus fazem o fundamental. A Maria Teresa de Calcutá, quando foi perguntada para ela, depois que ela ganhou o prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ela: Maria Teresa, o que podemos fazer para implantar a paz de uma vez por todas no mundo? Qual é a sua opinião? E ela falou o seguinte: vão para casa e amem as suas famílias. Dessa forma a gente vai implantar a paz no mundo. Ela apresentou algo fundamental: o amor. Vai, porque muitos pensam que o Evangelho é um sistema complexo de ideias. Caramba, difícil. Que argumento eu vou usar? Como que eu vou fazer? Algumas pessoas pensam: é filosófico demais. Existem questionamentos existenciais. E você, para se tornar cristão, para você se proclamar um dos integrantes do Evangelho, do Reino de Deus, você tem que saber de tudo isso. Não é verdade. Isso não é verdade. O Evangelho é profundo dentro da sua simplicidade, porque o Evangelho não é um sistema, o Evangelho é um relacionamento. Relacionamento com Cristo. E você só consegue porque Ele te justifica e transforma você, limpa você para isso. Sabe, tem um grande teólogo aí que eu estou lendo, de um livro que o Mateus me deu, Paulo Bravo, e ele disse algo fantástico sobre essa dinâmica do relacionamento. Ele fala o seguinte: que a Bíblia, de cabo a cabo, é um grande e terno abraço entre o homem e Deus. É isso. O homem lá de Gênesis, lá do início, o homem com as formas de Deus, lá do Adão, o homem teomórfico, com forma de Deus, prefigura o Deus antropomórfico, o Deus com forma de homem no Evangelho, o Deus que se esvaziou para ser como homem. A Bíblia é um eterno abraço entre esses dois. O Evangelho não é um grande sistema lógico, um sistema filosófico. O Evangelho é um relacionamento de amor, coisa que a gente não consegue entender.
sabe de nada de amor. E eu estava ouvindo um sermão do padre Fábio de Mello, e ele disse que uma das características, uma das maneiras da gente encontrar, da gente saber se ama ou se é amado, é o seguinte: é através do nosso estudo para saber nossa utilidade. Porque muitas vezes a gente só é precioso para alguém quando nós somos úteis. E na nossa utilidade, essa pessoa encontra espaço para que a gente entre. Aí o padre fala o seguinte, ele diz: amado é aquele que mesmo inútil ainda encontra espaço nesse coração. Amado é aquele que, por mais que não consiga contribuir nada, a outra pessoa o ama, a outra pessoa não o joga fora, a outra pessoa o aceita na sua inutilidade. Será que a gente ama os nossos pais? Será que a gente ama os nossos amigos? Será que a gente amaria a Deus se Ele fosse inútil? Será que a gente só se entrelaça nos braços de Deus porque Ele pode dar algo para nós? Será que o nosso relacionamento não é uma grande barganha? E o Jesus de Nazaré, com a mão estendida e furada, por amor a nós, a gente sem poder dar nada para Ele. A única coisa que Ele quer é relacionamento verdadeiro. Porque através do relacionamento Ele nos salva. O fundamental é profundo, mas é fundamental. Sabe por quê? Você pode ter todo o conhecimento de todas as ciências, pode saber de tudo. Você pode falar a língua até dos anjos, mano. Pensa. Você pode dar o seu corpo como sacrifício vivo, dar a sua vida, se não for por amor, em vão. 1 Coríntios capítulo 13. É fundamental o evangelho verdadeiro, o relacionamento genuíno, o seu amor a Ele, o seu amor por Ele. É fundamental. E a gente consegue ver esse amor quando ninguém está vendo. Eu agradeço a Deus porque eu ainda o amo, às vezes, quando ninguém está vendo. Por mais que às vezes eu não o amo com as minhas atitudes erradas, quando ninguém está vendo. Mas agradeço a Deus porque isso me dá esperança no meu relacionamento com Ele. Teve um dia, na licenciatura, estava lá na licenciatura, uma prova, e nessa prova eram 5 questões. E nessas 5 questões, eu tinha que escolher 4 para responder. Não era uma prova fácil, era uma prova de sociologia e um pouco mais profunda no sentido sociológico. E eu tinha a resposta de uma dessas questões no telefone. E um dos meninos que estava na sala não sabia de nada. Aí a professora, que queria que esse miserável passasse logo, que estava lá há 200 anos já, ela saiu de sala. Para que ela saiu de sala? Para o miserável dar uma olhadinha no telefone, né? Ela saiu de sala e o cara estava lá, começou a pegar, não tinha nem apostila.
Mas eu tinha o telefone. Peguei o telefone. Olhei a questão. Li a questão. Entendi a questão. Fechei o telefone. Botei no bolso. Estava lá a questão na minha frente. Eu parei. Eu falei, mestre, eu estou nessa licenciatura porque o Senhor mandou. Eu só estou aqui fazendo essa prova porque o Senhor mandou. E me dá a capacidade intelectual para aprender. Eu não vou fazer isso. E aí não fiz essa questão. Fiz outra lá. Nem sei se eu acertei, nem vi ainda se eu passei na matéria. Tem que ver lá. Fiz outra questão. Ai, que herói! Né? Não. Ai, que amor. Eu amo Jesus. Eu queria amar muito mais, sabe? Ele merece muito mais. Mas ele, quando me pergunta, tu me amas, Rafael? Assim como eu te pergunto também, eu respondo para ele nas minhas limitações. O Senhor sabe. E por incrível que pareça, dentro do meu campo de atuação, ele vai me ajudando a fazer alguns gols. Assim como você também. Para finalizar, o artilheiro de Deus está sempre pronto. Sempre pronto. Sempre. Filipe, como um artilheiro que está ali, né? E alguns entendem que um bom artilheiro tem que ser oportunista. Joga para fora a ética, a moral, não quer nem saber, tem que fazer um gol, sabe? Dá na cara do cara. Não. O artilheiro de Deus, ele não é oportunista. Alguns podem pensar, o artilheiro de Deus, ele vê a oportunidade. Não. Filipe, ele não viu a oportunidade. Filipe, presta atenção, vivia para a oportunidade. A todo momento, a vida dele era em busca da oportunidade. E você percebe isso em Atos capítulo 21, quando ele está em outro lugar, ainda sendo um artilheiro de Deus. São muitos os artilheiros de Deus nessa terra, servos do Senhor. Mas mais ainda são as promessas. Há uma galera que tem tudo para ser um artilheiro de Deus e não é. Porque perde o foco. Porque não faz os fundamentos. E por isso, quase não está pronto. Eu não sei se Deus está falando com você nessa hora. Eu sei que Deus falou muito comigo nessa tarde. E esse sermão, ele foi pensado a partir de um episódio que aconteceu na minha vida, que eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Eu fui jantar, na verdade almoçar com a minha família, acho que no domingo passado. E a gente chegou, eu, Carol, minha mãe, meu irmão mais velho e meu sobrinho Davi. O sobrinho Davi, para quem não sabe, ele é famoso. Já fez 2 novelas. Lembra do Caminho das Índias? Quem lembra do Caminho das Índias? Levanta o braço assim. Só 3 pessoas? Não lembrar? Como é que era o nome da mulher? Jade Alcrone. Bom, que era Juliana Paz e aquele ator lá, sei lá. Maia.
meu sobrinho foi um neném, reage. É famoso. Bom, eu sei que meu sobrinho com 5 anos de idade, lindão, cheio de saúde. Assim, o amor da casa, aquela criança. E a gente estava no restaurante, e a mãe dele, depois de muitos anos, sabe, muitos anos, a mãe dele se converteu. O meu irmão não é casado com a mãe dele. Meu irmão mais velho. E aí a mãe dele se converteu e se batizou, acho que no final de semana passada. E eu, assim, confesso a vocês que estava muito feliz com isso, porque a grande parte da família da Juliana, que é a mãe do meu sobrinho, não gosta do Evangelho, não quer fazer parte de uma igreja, e foi contra ela ao ponto da mãe não falar mais com ela. Não sei se isso mudou, mas chegou a esse nível. E aí, estava lá meu sobrinho, todo mundo, tal, e minha mãe chegou e falou assim: Rafa sou eu, né? Quem falou de Jesus para Juliana foi o Davi. Aí eu falei: foi você mesmo, Davi, quem falou de Jesus para sua mãe? Aí ele levantou a mãozinha dele pequenininha, eu. Aí eu falei: foi tu mesmo, moleque? Ele falou: foi sim. Fui eu. Aí eu falei assim: bom, e como é que você fez? O que você falou? Aí ele ficou meio assim, atordoado. O que você fez? O que você falou para sua mãe? Aí ele olhou para o meu irmão mais velho, abraçou o meu irmão mais velho e deu um beijo. E saiu. Foi isso que eu fiz. E quando aquela criança fez isso, eu chorei de babar. Sério. Porque Deus estava falando comigo. Ele fez o fundamental. Ele amou. E aí naquela hora eu vi que os artilheiros de Deus, eles não têm idade. Realmente não tem idade. Não tem classe social. Não tem raça. Não tem gênero. Não é isso que os define. O que os define é a obediência. É dizer sim. É estar pronto. É estar no foco. É fazer o fundamento. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine